E abra sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Livro do Apocalipse, que é o livro da revelação. No capítulo 1, é o último livro da Bíblia, a partir do versículo 9. Como o povo hoje está avivado, quem achou diz amém. E eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Sabe quem é esse homem? Sabe quem é este homem que ele está relatando aqui? Jesus. Então, curve sua cabeça e vamos orar. Pai, neste momento nós lemos a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que nesta noite, Senhor, possa haver um grande mover da Tua presença e do Teu Espírito Santo em nosso coração. Ó Pai, que nesta noite, Senhor, todos os dogmas e crenças, meu Pai, erradas em relação àquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem se revelado à igreja, possa cair por terra. E que a Tua igreja, aqueles que professam o Teu nome, possa se levantar, Senhor, com autoridade para declarar quem é Jesus nas suas vidas. Qual é a visão, ó Pai, que a Tua igreja realmente possui do Senhor como um Jesus glorificado. E nesta noite, Senhor, que a unção do Teu Espírito Santo possa, meu Pai, mover sobre a vida de cada pessoa aqui. Possa tocar, meu Pai, em cada mente, Pai, que precisa de uma orientação e um reconhecimento do mover, do poder e da autoridade do Senhor, que governa todas as coisas e que também sustenta a sua igreja. Ó Pai, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós, seres humanos, nós passamos por muitas dificuldades. Nós possuímos inúmeras necessidades e precisamos de alimento, precisamos de ar, precisamos de água, nós precisamos de companhia, nós precisamos de realizações e também de esperança. E nós carecemos e precisamos, inclusive, de consolo. Quando nós lemos na palavra de Deus, nós entendemos que muitas são as aflições do homem. E quem é que não está passando por adversidades e problemas hoje? Quem já passou ou quem vai passar ainda? Porque com certeza no decorrer da vida nós enfrentamos isso. E eu não posso vir aqui dizer para você que vai chegar um tempo na sua vida que você não vai passar nenhuma dificuldade. Porque se eu disser isso, eu vou estar mentindo para você. Mas nós precisamos entender que o conforto, ele pode vir de alguns irmãos, de uma palavra amiga. O conforto pode vir do nosso cônjuge, da nossa esposa, que presente conosco todos os dias. Isso é muito bom, nós admiramos isso, mas quando o conforto ele vem de Deus, é ainda muito maior e muito maravilhoso, porque nós sabemos que é o Senhor Jesus que pode consolar a mais profunda tristeza da nossa alma. Mas nós precisamos desse consolo. O livro de Apocalipse ele é toda uma visão de consolo, mas também uma visão que nos traz segurança. E ela diz aqui nesse texto que João, o último dos apóstolos, ainda vivo,
Mas ele já estava com 95 anos e estava exilado numa ilha chamada Patmos, uma ilha rochosa, uma ilha vulcânica. Com 95 anos, ele encontrava-se nessa situação. E é possível que ele estivesse em pé, na beira da praia, algum canto dessa ilha, olhando para as igrejas da Ásia, que estavam sofrendo momentos de perseguição, momentos de dificuldade. Porque ele entendia que nesse momento, naquela época, a igreja estava sendo assolada pelo Império Romano. E nós encontramos aqui a situação de João. Quando ele vê, o seu coração bate mais forte, porque João sabia que os seus amigos e que os seus irmãos estavam vivendo maus momentos, porque as suas casas estavam sendo incendiadas. Os seus bens estavam sendo confiscados. E muitos dos irmãos sendo mortos. Nós estamos vivendo hoje dias que tem muitas pessoas passando situações semelhantes, situações dolorosas. Pessoas que tiveram grandes percas na vida e ficaram hoje cicatrizes abertas e continuam sangrando pelo sofrimento da vida. Pessoas que têm contemplado a sua vida e têm visto apenas as adversidades, os problemas. E tem sofrido por causa disso. Não 1 nem 2 dias, mas muito e muito tempo. E é nesse momento que João, ele está com seu coração apertado, batendo muito forte e afligido, por não poder acompanhar um povo numa terra distante, numa hora tão difícil. E nós podemos ver pela palavra de Deus hoje, a posição que nós temos diante daqueles que sofrem. Talvez você não sabe, mas a pessoa que está sentada do teu lado, talvez ela esteja passando um dos maiores problemas da sua vida, e você não sabe. Talvez do teu lado tenha uma pessoa que esteja pensando em tirar a própria vida, ou já tentou. E ela está do teu lado carecendo de um consolo, de uma palavra, de um toque de Deus, mas ela está do teu lado, mas você não sabe. O que o apóstolo João, ele está dizendo aqui, é que nesse momento, que ele recebe uma visão, que traria consolo não apenas para ele, mas também para todos os seus contemporâneos, perseguidos, e bem como também a todos através dos séculos, que viessem a enfrentar perseguições, e principalmente nós, da igreja Batista, da Ubirajara 188, hoje aqui, nesse templo, o Senhor quer tocar na tua vida, com uma unção diferente, para que você saia daqui consolado, com uma nova visão, de quem Jesus realmente é na tua vida, o vencedor, o Senhor, o Todo-Poderoso, que te consola, que te sustenta no meio da aflição. Porque muitas vezes, irmão, nós achamos que Jesus, ele está muito longe, ele está distante, e o que nós precisamos é ser impactados por essa revelação, que nos leva à realidade das aflições da vida. Precisamos, irmãos, muitas vezes sair desse mundinho de faz de conta, achando que Deus é Papai Noel, que lá de cima está despejando bênçãos, que lá de cima está vindo milagres à toa do nada. Irmãos, nós precisamos entender que mesmo que se falem de tantas vitórias, o povo continua sofrendo. Quando se fala de grandes prosperidades, o povo continua em tribulação. Nós precisamos entender que a visão de Patmos, ela nos traz a lembrança do fato de que a nossa vida é pontilhada de aflições, de tribulações e de sofrimentos. E no versículo 9 ele diz que eu, irmão vosso e companheiro na tribulação. Irmãos, é assim que ele se apresenta aos leitores. É assim que João se ele apresenta na sua carta, que seria enviada para 7 igrejas da Ásia, e essa carta chega até nós. Então quando você entra nos questionamentos da vida, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, por que eu passo por tantas crises na minha vida? E o nosso irmão aqui na hora do louvor, ele disse que é porque o Senhor, ele está te aperfeiçoando, está te preparando para algo muito maior ainda, para você poder receber da presença dEle. Mas não é hora ainda, não é o tempo, não é o momento ainda. Mas nós precisamos entender aqui que ao contrário desta palavra que eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, João está dizendo que eu estou junto com vocês. Eu estou participando juntamente com vocês nesse momento difícil da vida.
nesse momento duro que você está passando, ao contrário do que ensina uma teologia da prosperidade que nós vemos hoje avançando a cada dia e que tem entrado nos lares de muitos cristãos. Aquela que ensina que o servo de Deus, ele não adoece. Mas encontramos muitos irmãos passando momentos de enfermidades. Aquela doutrina que diz que o crente, ele não perde o emprego, mas temos desempregados dentro da igreja. Aquela doutrina que prega que o crente, ele não pega resfriado, mas nós temos pessoas com câncer dentro da igreja. Aquela doutrina que ela prega muitas vezes, que você apenas precisa determinar, você tem que reivindicar, você tem que exigir, com outras palavras, colocar Deus na parede. Uma palavra, irmãos, totalmente diferenciada, nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. E mediante esses conceitos, essa teologia, que você precisa colocar Deus na parede. E eu trago uma palavra hoje aqui em resposta a muitos questionamentos que nós estamos vivendo no nosso meio evangélico, onde que pessoas estão colocando a visão e a fé em coisas. Pessoas que estão colocando a sua fé em bens materiais. Pessoas que estão determinando algo que nunca vai acontecer. Pessoas que estão se levantando, muitas vezes com uma palavra de determinação, mas são as mesmas pessoas que estão decepcionadas, enfraquecidas e com medo, porque perderam a segurança de quem é Jesus e o poder que há no nome e na presença de Jesus. Pessoas que tiveram uma visão distorcida do que a igreja realmente é, quem realmente governa a igreja e o que se manifesta na igreja. Encontramos pessoas com medo, porque perderam a segurança em Jesus. O discípulo amado, ele estava sofrendo por ser um seguidor de Jesus. E talvez você sofre na sua família, porque você serve a Jesus. E talvez porque você não prospere, a tua família pergunta para você, onde é que está teu Deus? Talvez porque você não é curado hoje, a tua família pergunta, não adianta ir na igreja, o que é que você vai fazer lá? Porque há uma visão distorcida do quem é Jesus na vida dessas pessoas. Pessoas que muitas vezes, testemunhando pela sua fé, estão sofrendo. Pessoas que estão sendo deixadas de lado por amor a Jesus. Mas a Bíblia nos encoraja, irmãos, principalmente a permanecermos firmes. Ele estava na ilha por causa da palavra do Senhor e do testemunho da sua fé. Mas a Bíblia nos encoraja a permanecer firmes. Ela nos exorta a perseverar na fé. Mostrando em Atos, como mostra em Atos 14, 22. Através de muitas lutas, dificuldades, adversidades. É por esse caminho que nos importa entrar no reino de Deus. Se por um lado as aflições nos abatem e nos entristecem, por outro lado, ela traz uma autenticidade da nossa fé e nos coloca na companhia dos grandes homens e grandes mulheres de Deus. E nós encontramos aqui que os filhos de Coré, e eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 44. Nós vamos ler junto esse texto aqui. Os filhos de Coré, eles sabiam dessa palavra e eles fazem uma declaração. Uma declaração para a igreja nos dias de hoje, no Salmo 44, no versículo 17, que diz assim: tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, e nem fomos infiéis à tua aliança. E no versículo 18, não tornou atrás o nosso coração, e nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Sabe o que isso significa? Esse texto traz para nós aqui, quando os filhos de Coré, eles declaram aqui nesse salmo, tudo isso nos sobreveio, aflições, perseguição, dificuldades, adversidades, morte, bens confiscados, doenças, sofrimento, tudo isso estava presente, mas ele declara que em meio a tudo isso, entretanto, mesmo na crise, mesmo na adversidade, mesmo nos problemas da vida, nós não nos esquecemos de Jesus, nós não fomos infiéis, a tua aliança não tornou atrás o nosso coração.
E o que nós vemos hoje são pessoas que quando ele enfrenta uma crise, vai embora da igreja. Pessoa quando ela entra no meio de um problema, ela vai embora da igreja. Pessoa quando passa um momento difícil na sua vida, ela desvia os seus passos. Ela sai do momento de louvor, de adoração, para um tempo de murmuração e reclamação. Pessoas que quando passam por um momento difícil, a primeira atitude delas, eu não vou mais na igreja. Porque muitas vezes, como eu disse, essa teologia da prosperidade que tem distorcido a visão de muitos. E muitas pessoas, infelizmente, que andam por esse caminho, esperam vir à igreja e apenas achar que a igreja, que Deus, Ele vem assim com uma chave, que Ele vai resolver tudo de imediato, sem compromisso e sem nada com Deus. Mas aqui os filhos de Coré, eles entenderam que tudo nos sobreveio, mas a minha confiança em Deus, ela permanece inabalável. Ainda que seja uma notícia ruim para mim, eu vou continuar crendo em Jesus. Ainda que as situações, elas sejam adversas, a minha fé, ela não está à venda. Eu continuarei crendo, independente daquilo que eu estou vivendo, porque Jesus, Ele ainda me faz muito mais do que vencedor. E você crê nisso? Então diga para o seu irmão, eu não sou movido. Fala com fé para ele, eu não sou movido pelas circunstâncias. Eu não preciso que as pessoas fiquem dizendo para mim que a igreja é um investimento. Contrário o que a palavra tem nos ensinado. Por isso, eu avanço. E eu vou continuar crendo, independente daquilo que eu estou vivendo. Agora pergunta para o irmão do seu lado, você acredita nisso? Você tem força para continuar? São atitudes que demonstram segurança. Nós somos impactados, irmãos, com mudanças interiores. Você já parou para pensar que as lutas e os problemas fizeram com você no decorrer da vida? Você já parou para pensar o que as dificuldades produziram em você? Você já parou para pensar o que tem acontecido com você quando você enfrenta as lutas e as dificuldades da vida? Você já parou para pensar como é que está o seu coração? Você já parou para pensar que tipo de pessoa que você se transformou quando perdeu o emprego? Que tipo de pessoa que você se transformou quando o médico disse que você tem uma doença e você vem lutando há anos com isso? Que tipo de pessoa que você se transformou no meio da crise, no meio da luta, no meio da dificuldade? Que tipo de pessoa que você se transformou? Uma pessoa amarga? Uma pessoa triste? Uma pessoa chata ou uma pessoa desanimada? Encontrei uma irmã aqui agora, ela disse, eu nunca vi tanta gente desanimado, eu nunca vi tantas pessoas amargas, tantas pessoas que são tristes, vem para a igreja, canta, levanta a mão, mas o semblante está triste. Vem para a igreja, bate palma, ela levanta, ela lê a palavra, ela diz que ela está forte, mas quando ela sai da igreja, ela continua desanimada, ela continua sem força. Ela continua pensando que a sua vida não vai mudar e não pode mudar. A pessoa continua com um coração amargo por de tantas decepções pela vida. Que tipo de pessoa que nós nos transformamos nos tempos da nossa luta e da nossa vitória? Ao contrário, João mesmo preso, isolado, deixado de lado, numa ilha perigosa, cheio de serpentes, escorpiões. Mesmo assim ele mostrou solidariedade com os crentes da Ásia, porque eram companheiros dele, de João na tribulação. E eu quero dizer algo para você, você não está sofrendo sozinho, tem muita gente que também está sofrendo, mas há uma diferença entre aqueles que sofrem e aqueles que murmuram. Há uma diferença entre aqueles que estão sofrendo, mas eles continuam crendo. Pode demorar, mas Jesus, Ele vai se manifestar e a vitória vai chegar mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer na minha vida, porque o meu Jesus, Ele é fiel com a sua palavra. Mas nós precisamos entender
que as lutas da vida, ela produz algo no nosso interior. Ela produz algo no nosso coração. Ou nós permitimos que as lutas nos forjem uma pessoa mais forte. Que as lutas, elas nos tornem uma pessoa de reação. Que as lutas, elas nos tornem umas pessoas que têm um pensamento diferenciado das outras. Ou então nós vamos nos tornar pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas chatas, pessoas desanimadas. E nós entendemos, irmãos, que no reino de Deus é um lugar de restauração. Não sei a situação que você está vivendo, isolado, enfrentando crises, ou seja, doença, ou seja, uma notícia ruim. Mas uma coisa eu creio, que Jesus, Ele se apresentou a João, toda a história foi mudada. Irmão, Jesus na tua vida é aquele que pode te restaurar o teu interior, os teus pensamentos, as palavras que saem da sua boca, ao invés de ser murmuração, é palavra de louvor, de adoração e de engrandecimento, porque Ele é e continuará sendo o Todo-Poderoso, que muda toda e qualquer situação na sua vida. E nós entramos aqui no terceiro ponto da mensagem, e eu quero dizer para você, que João, ele olhava para as águas do mar Egeu, com o coração cheio de saudade e de preocupação, e em meio à dor, às aflições, às pressões da vida, João, ele demonstrou ser solidário. E eu quero dizer uma coisa para você, quantas pessoas já passaram do teu caminho, e você foi solidário com essa pessoa? Quantas pessoas apareceram na tua vida, nessa jornada da sua vida, e pessoas que falaram para você, olha, eu estou em crise, olha, eu recebi uma notícia do médico, olha, eu vou começar a quimioterapia semana que vem. Qual foi a sua resposta? Como homem, como mulher de Deus. Porque dependendo da visão que você tiver de Jesus, você vai terminar de exterminar essa pessoa. Porque dependendo da visão que você tiver de Jesus, essa pessoa não vai ser beneficiada com palavra nenhuma. Mas se depender de uma visão que você recebeu de Deus, dependendo de uma visão que você abriu seu coração e permitiu que o Senhor se revelasse a você, esse Jesus que está sendo mostrado para você, você pode dizer a essa pessoa, olha, você começa a quimioterapia semana que vem, mas eu creio que Jesus vai te sustentar, que o Senhor vai trazer paz no teu coração, e creia, porque Ele continua sendo o Jesus de milagres. João, ele é impactado com a presença divina. O que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas. E tudo que foi revelado deveria ser compartilhado com os demais que estavam sofrendo. Irmãos, nós precisamos nesses últimos dias, porque nós somos o povo do tempo do fim. Nós aguardamos, irmãos, uma manifestação poderosa de Deus. Mas para isso nós precisamos entender qual é a visão que você tem de Jesus. O que Jesus representa para você. E quando nós falamos aqui no começo que Jesus, Ele vai trazer uma unção diferenciada hoje aqui. E os irmãos disseram, sim, eu creio. E eu quero perguntar a você, você continua crendo que Jesus, Ele vai se manifestar hoje de uma maneira diferenciada? Dá um glória a Deus no seu canto aí. Toca no seu irmão, fala para ele, eu não vou ficar parado. Eu vou continuar crendo. Irmãos, não permita que o desânimo tome conta de você. Porque nós vivemos tempos em que a promessa de consolo, ela foi feita a João e aos seus irmãos. Mas ela foi feita também a você que atravessa momentos de aflição. Mas nós encontramos também na igreja alguns tipos de pessoas. Aquelas pessoas, irmãos, que estão dispostas a exercer a sua fé. Estão dispostas a pagar o preço. São aquelas pessoas, irmãos, que estão dispostas a levantar a mão e adorar. Pessoas que estão dispostas a vir à frente, a participar em oração. Mas temos também aquelas pessoas que ficam em cima do muro na igreja. Aquelas pessoas que não decidem nada, sabe que quer, não sabe se quer, sabe se vai, não sabe se não vai, vivem o tempo todo duvidando. E tem aqueles que realmente não querem.
Vem para a igreja, sai o tempo todo. Vem para a igreja, não traz Bíblia. Vem para a igreja, é no celular o tempo todo. Vem para a igreja, é mandando mensagem. Vem para a igreja, está no Facebook. Irmão, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo momentos de crise. E eu digo para você, passeata que o mundo está fazendo não está resolvendo nada. O que vai resolver, não adianta o evangélico sair e ficar marchando pela rua. O que vai mudar a situação, irmãos, é quando a igreja entender que o poder pode mudar um país, uma cidade, é o poder de uma igreja que ora, que busca a graça, o poder e a unção do Espírito Santo. É uma igreja, irmãos, que reconhece quem é o seu Deus, reconhece quem é Jesus. E eu volto e faço essa pergunta: quem é Jesus para você? Qual a sua intimidade com Ele? Qual o seu relacionamento com Ele? E eu digo para você que Ele não esqueceu de você. Porque há muito tempo, irmãos, pessoas estão dizendo o tempo todo: ah, Senhor se esqueceu de mim. Ah, eu perdi emprego, eu não sei o que eu faço. Há uma crise na minha casa. Há uma luta, há um problema, há uma doença, não sei mais o que fazer. Quando nós falamos em crise, aparece todo tipo de coisas. E tem um rapaz que eu conversei com ele um tempo atrás. E ele disse para mim: olha, na minha casa eu não sei o que está acontecendo. Eu estou sozinho em casa. E eu vejo pessoas entrando e saindo de dentro do quarto. Eu vou no quarto e não vejo ninguém. Eu estou na cozinha, tem gente na sala. Quando eu vou na sala não vejo ninguém. Ele disse para mim: eu desço na garagem, eu vejo gente dentro do meu carro. Dentro do meu carro. E eu entro dentro do carro e não tem ninguém. O que é que está acontecendo? Eu disse para ele: qual é a visão que você tem de Jesus? Qual é a sua fé que está sendo depositada em Jesus? Irmãos, nós estamos vivendo tempos que pessoas estão envolvidas em todo tipo de feitiçaria. Mas a igreja foi estabelecida para trazer a luz da palavra de Deus. A igreja foi estabelecida, irmãos, para mostrar para esse mundo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será, com poder e glória. Não importa se é feiticeiro, macumbeiro, vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus, o Todo-Poderoso. Qual é a visão que você tem de Jesus? Qual é o seu relacionamento que você está mantendo com Ele? Ele não se esqueceu de você. Jesus, Ele quer lembrar que Ele está presente na tua vida em todos os momentos. Jesus, Ele traz essa palavra de Apocalipse aqui, dizendo a você que mesmo nesses momentos mais cruéis da tua vida, eu estou presente com você. Eu sei o que você está passando. E se não fosse assim, irmãos, Isaías, o profeta no 49:13, ele não diria: cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos Ele se compadece. Está precisando de consolo? É com Jesus. Você está aflito? É com Jesus. Está passando tempo de crise? É com Jesus. Está desanimado? Volte-se para Jesus. Você está com medo? Volte à presença de Jesus. Se você está com a sua vida totalmente apagada, morna, volta para Jesus, irmão. Porque Jesus, Ele quer restaurar você. Ele quer produzir uma obra no teu interior. E quer mostrar para você que Ele não esqueceu de você. Isaías 49 continua: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas Deus continua dizendo: ainda que esta viesse a esquecer do seu filho, mas todavia eu não vou esquecer de você.